preparando. Eu estou aguardando aparecer a informação de que iniciou a gravação. Sejam todos e todas e todos bem-vindos aqui ao espaço da Kinship que a gente está preparando para vocês, da Kinship Brasil, com muito carinho para receber todas as pessoas e, de alguma forma, ser o abraço que muitas das vezes nos falta dentro de uma comunidade religiosa, uma forma da gente se sentir seguro e abraçado. Para apresentar para vocês inicialmente como a gente pensou esse seminário, né? Esse seminário veio da questão de que muitas das vezes a gente fomos expulsos de dentro da igreja, das igrejas, e também, muitas das vezes, a forma que a gente foi tratado pela falta de desconhecimento das pessoas. Isso machuca a gente, porque a gente é pessoas que sente, e muitas das vezes essa insensibilidade que vem por parte das pessoas que estão numa mesma comunidade de fé, onde a gente imagina que elas vão entender quem somos e como somos, entender que a gente é um igual quanto a elas, muitas das vezes a gente não consegue ter essa experiência, por falta muitas das vezes de conhecimento, porque muitas das vezes as pessoas acreditam realmente daquela forma, e muitas das vezes elas só acreditam daquela forma porque nunca lhe foi apresentada uma forma de acreditar diferente. E muitas das vezes essa forma é alimentada pelas práticas do dia a dia dentro de uma comunidade, e não só de uma comunidade, né? Mas dentro de um país que ao longo dos anos, né, vem sofrendo por conta da LGBTfobia, que já é estrutural no nosso país. Então, a gente tem, desde lá dos casos de quando iniciou a colonização no Brasil, e a gente vai vendo essas formas e formas e formas e formas que vão se transformando e vão nos matando até os dias de hoje. Como foi com Tibira lá nos anos de 1500, como é com a gente hoje, dentro das nossas comunidades. Então, a gente pensou nisso, uma forma de apresentar uma alternativa. E para a gente dar início a esses momentos desses seminários, essas trocas, essas conversas, a gente pensou em temas que muitas das vezes a gente não tem acesso de uma forma fácil. E a gente foi pensando no decorrer do final do ano passado, início desse ano, e a gente preparou esse momento especial aqui para todos vocês poderem estar participando aqui. Então, para dar início e fazer a nossa abertura aqui, a gente convidou a Aline Romanowski, uma pessoa que é parceira nossa na Kinship pra caramba. Já tive a oportunidade de estar com ela em outra live, que foi a minha última também. E hoje estou aqui dividindo esse espaço com ela. E de antemão, antes de apresentá-la de forma oficial, quero já agradecer a Aline por ter aceitado o convite e dizer para vocês que estão aqui participando com a gente de que você pode deixar as perguntas no chat, que a gente vai apresentando no final. A Aline vai falar até as 9, quando for às 9, eu vou começar a apresentar as perguntas. Você pode, enquanto eu estou falando aqui, deixar o local, caso vocês queiram falar sobre um local onde vocês podem se sentir seguros e... porque chegou uma pergunta aqui que eu já vou responder para vocês. Fiquem calmos aí. Um local onde vocês podem se sentir seguros de uma forma geral e sentirem abraçados. Repito isso novamente. Antes de apresentar a Aline, quero dizer para vocês que, novamente, vocês, que já responde a pergunta. A pergunta foi: por que os nossos rostos não podem ser mostrados? É porque a gente trabalha com a questão da confidencialidade. Muitas pessoas que se inscreveram aqui, tantos não são membros da Kinship, e outras pessoas não têm sua sexualidade de forma pública. E muitas das vezes as pessoas sofrem perseguição ainda hoje por terem suas sexualidades como são, por serem quem são, e sofrem perseguição para além da vida também atentarem contra suas vidas, como também as questões de trabalho, assédio que elas podem eventualmente sofrer em seus trabalhos por conta de estar participando aqui, se a sua participação vier a público. E a gente não queria limitar
a participação dessas pessoas que desejam estar aqui aprendendo e fazendo suas trocas por conta da questão de sua confidencialidade. Então, a gente está tratando de forma confidencial e só vai aparecer o meu rosto e da Aline. E quando vocês mandarem pergunta, também o nome de vocês não vão ser falados. No máximo que a gente falaria, caso vocês falem o local de onde vocês estão, a gente fala local tal e a pergunta. Não mais que isso. Agora, partindo para o que interessa, e para o que vocês estão aqui, a gente hoje vai falar sobre direitos da comunidade LGBT e mais, Estado laico e o papel das instituições religiosas. Estou aqui com a Aline Romanowski, que ela é advogada, ela é negra, bissexual e criminalista. Atualmente, ela é presidenta da Associação Brasileira de Advogados Criminalistas para a área de mulheres, no Mato Grosso do Sul, e ela é secretária adjunta da Comissão de Advocacia Criminalista da OAB Mato Grosso do Sul. Aline, fique à vontade. Muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui. A casa é tua. Obrigada, Jonathan. Eu gostaria de cumprimentar, né, todas as pessoas aqui presentes nessa oportunidade que me foi dada de inaugurar aí o seminário que é voltado, né, para essa integração da comunidade LGBTI+, nas igrejas de comunidades cristãs. Vou dispensar a minha apresentação, que já foi muito bem apresentada. Entretanto, vou trazer a minha apresentação de quem sou eu dentro da igreja, né? Eu sou ali a terceira geração de adventistas, atualmente cortada da igreja, supostamente por estar ali desaparecida. Mesmo quando eu estava participando de todos os eventos e estava ali nos bancos da igreja, supostamente fiquei sabendo que eu estava, quando fui pedir a minha renúncia, de fato, por escolha pessoal, fiquei sabendo que já estava cortada, né? Continuo acreditando no advento de Cristo. Eu acredito, né, que todo aquele que crer e for batizado será salvo. E nessa breve apresentação eu já trago justamente essa temática sobre o acolhimento, né, quando não nos sentimos acolhidos. O Jonathan começou a falar e eu gostaria de dizer para vocês que eu não consigo ver ninguém, então eu vou ficar olhando por aqui. Eu vejo o Jonathan aqui, não vejo ninguém. É um super desafio falar basicamente ali para o Jonathan, parece que eu estou fazendo uma apresentação solo. Então a gente acaba falando com um pouco mais de tranquilidade, porque a gente não vê também os olhos críticos, não sei quem é meu público. Entretanto, eu gostaria que esse assunto chegasse a todos de uma forma assim respeitosa. O Jonathan me contou um breve relato do que aconteceu com ele no episódio, e eu já vou dizer para vocês, eu sou muito chorona, e eu espero segurar a bronca até o final desse seminário. O Jonathan me deu um desafio muito difícil. Se ele falasse para mim, você tem 5 minutos para falar, eu chegava aqui e falava lei para vocês, vomitava ali um pouquinho de lei, e tá ótimo, em 5 minutos eu falava. Mas quando ele me traz que eu tenho quase 1 hora para falar, aí ele acaba me complicando, porque ele me encurta o tempo. 1 hora é muito pouco para falar de todo o tema que a gente precisa trazer aqui. Mas eu vou tentar ser o mais breve possível. Então, inicialmente, né, aqui já sobre a palestra, falar sobre a questão dos direitos da comunidade LGBTI+, é sempre um assunto muito delicado, porque ela ultrapassa ali o campo, né, que é meramente jurídico na situação. A gente acaba adentrando a campos sensíveis, com o campo moral, íntimo, o campo pessoal, né, o que cada pessoa acha. A gente acaba ali, às vezes, atingindo egos e muitas das convicções individuais. E isso acaba tornando esse tema um pouco polêmico e traz, assim, uma nuance de dificuldade de trazer para vocês dentro de uma temática de respeito. Mas já gostaria de dizer inicialmente que todas as perguntas serão aceitas, tá? Aqui, e vocês podem ficar livres ao final. Quando nós tratamos da temática, a gente acaba tocando ali em algumas feridas sociais e algumas feridas pessoais. E eu gostaria de deixar claro que eu vou fazer o meu melhor para trazer essa temática, assim, de uma forma puramente técnica, né? Mas se tocar ali em algum campo de ferida mesmo social, eu gostaria de dizer que não é essa a intenção. A minha intenção não é trazer a minha opinião pessoal sobre nada, nem fazer juízo de valor, né? Tudo que eu trago aqui para vocês é a partir de técnicas jurídicas que nós, advogados, utilizamos
justamente para nós trabalharmos nos nossos processos. Veja bem, eu sou uma advogada criminalista e eu defendo todo tipo de criminoso. Normalmente eu não estou do lado da vítima, né? É muito difícil, eu estou mais do lado daquele que comete o crime, muitas das vezes não concordando com o crime. Então, o nosso exercício é muito simples. A gente estuda a lei, a gente aplica a lei entendendo que é um direito de todos, independente se a gente concorda com aquilo que a pessoa fez ou não. Então, dentro da nossa temática, nós precisamos fazer esse exercício porque eu não posso pautar as leis sobre a minha régua, pessoal. Eu tenho que pautar as leis sobre aquilo que é justo enquanto humanidade para cada cidadão ali, enquanto ser sociável que vive dentro de uma sociedade. Então, o primeiro de tudo que a gente tem que compreender, e eu não vou ficar trazendo aqui lei para vocês, tá? Porque lei, qualquer um entra no Google aí e vê quais são as leis, que são pouquíssimas sobre esse tema. Entretanto, nós temos ali leis análogas que a gente utiliza para esse tema. Então, a gente tem que compreender que o direito, ele não se trata de um achismo, ele não se trata de uma opinião pessoal. O direito, de fato, ele é um sistema normativo, ele é um sistema que ele é estruturado, ele é baseado em regras e principalmente em técnicas jurídicas, que ela é criada ali para regular a vida em sociedade. E para que isso fique bem claro assim, eu vou começar explicando como que o direito surge, né? Quem acredita na Bíblia, como eu, a gente sabe que quando Deus criou ali Adão e Eva e colocou-os no jardim, ele instituiu normas, né? Dizendo ali que quais frutos poderiam ser comidos, quais não poderiam ser comidos. Mesmo antes do Jardim do Éden, a gente já sabe que existia o céu e que ali no céu existia regras mínimas de convivência, né? Onde cada um tinha o seu posto, a sua responsabilidade, o seu ofício, e a gente só consegue viver em uma sociedade a partir de regras. Enquanto o ser humano ali ele está no seu estado de natureza, né, que é aquele estado livre, onde ele é autônomo, ele não tem necessidades de normas externas, porque não existe ninguém a quem ele possa ofender ou desrespeitar e vice-versa. Ninguém pode desrespeitar ele nem ofender ele porque ele está no estado de natureza, né? Porém, a partir do momento que o ser humano ele precisa interagir com outras pessoas, surge então a sociedade. E é justamente através dessa necessidade de convívio que surge a necessidade de criar regras para a convivência. Porque cada indivíduo ele tem ali a sua própria ideia do que é certo, daquilo que é errado, né? Então é preciso criar normas básicas para que possa existir um entendimento. Então imagina, por exemplo, né, pessoas que acreditam que algumas normas tradicionais de gênero devem ser seguidas, outras acreditam que não deve, né? As pessoas não devem expressar as suas identidades de gênero, outros já acreditam que devem expressar de maneira livre, sem limitar a expectativa daquilo que a sociedade impõe. E para que essas duas pessoas elas possam coexistir ali, né, de forma pacífica, é necessário que ambas estejam dispostas a abrir mão de um pouco daquilo que ela pensa, né, daquilo que ela tem concepção do que é certo, do que é errado, para que possa chegar a um fim comum. Então, dentro dessa questão, a pessoa que acaba defendendo as normas tradicionais, ela tem que aceitar que a sociedade ela é plural e a identidade de gênero ela não é rígida, né, ela deve ser respeitada, e por sua vez, aquela pessoa que luta, né, pela liberdade de se expressar, de expressar o seu gênero, enfim, ela precisa entender que as mudanças ela acontecem de forma gradual. Que a mentalidade ali do ser humano, ela não ocorre do dia para a noite, não é uma chavinha que a gente passa. Então, vai ser necessário muito diálogo, como está acontecendo aqui, vai ser necessário muita paciência para que se alcance ali um entendimento mútuo e exista o respeito. Muito embora talvez aquele outro não nos entenda, a gente precisa entender também que ele tem o direito de pensar da forma dele, entretanto, sem nunca machucar o próximo, né? Então, assim, é somente essa troca aberta e disposição de ambos os lados ali para respeitar as diferenças, sem impor limites, obviamente, que desrespeite a dignidade do outro, é que a gente vai conseguir estabelecer um convívio harmônico. Então é por isso que surge ali, né, a ideia do direito. Então a convivência da necessidade precisava limitar algumas vontades individuais em prol de um bem comum, né? Então basicamente, a opinião pessoal, ela é baseada em vivências, ela é baseada nos meus sentimentos, nas minhas crenças individuais, como eu fui criada. Ela não tem
ali a necessidade de uma coerência normativa, né, num compromisso técnico. Já a interpretação jurídica, ela exige, de fato, ali o raciocínio lógico, a legalidade técnica em si, mesmo quando dentro do direito, apesar de estar normatizado, existe ali margem para diferentes interpretações, entretanto, a lei ela é só uma e ela vai ser aplicada da forma mais justa. Por isso a gente tem ali o juiz que intermedia, né, o pensamento de cada um. Então, o direito, depois que ele está constituído, que a sociedade ali já decidiu 2 ou mais pessoas viverem em comunidade, que já foi constituída uma norma escrita, já não comporta mais ali aqueles achismos, né? Então, o profissional do direito, ele deve sempre buscar um raciocínio sistemático, um raciocínio fundamentado, mesmo que em temas sensíveis, em temas que muitas das vezes ele não concorda, enquanto pessoa, ser particular, entretanto, como profissão, é necessário colocar aquilo que está normatizado. Tudo isso surge a partir de uma teoria que eu vou tomar aqui emprestada da filosofia política, que é chamado o contrato social. E o contrato social, ele foi desenvolvido ali por diversos pensadores, um dos mais conhecidos foi Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, né? E eles buscam, com a teoria do contrato social, explicar por que que os indivíduos aceitam viver sobre algumas regras, aceitam ser governados, né, por um governo, por uma instituição. Então, assim, essa teoria, de modo geral, ela afirma que nós abrimos mão de parte da nossa liberdade individual em troca de uma segurança, de uma convivência pacífica, que de fato nunca vai ser 100%, mas é o mínimo que se espera para conviver. Então, o direito, uma vez que ele está estabelecido, ele deve ser interpretado através de princípios sólidos, né? Depois que foi feito ali o contrato social, e porque justamente ele é um instrumento racionalizado, ele foi pensado para organizar essa sociedade e não uma ferramenta apenas para sustentar desejos de certos indivíduos. Ele foi feito realmente ali pro coletivo. Mas aí vem a ideia, né? Mas por que tudo isso de a gente se submeter a normas, enfim? Novamente, esses pensadores, Locke, Rousseau, Hobbes, eles desenvolvem essa teoria do contrato social para responder por que os indivíduos aceitam viver sobre regras e regras de instituições, porque, querendo ou não, nosso governo é uma instituição, as religiões são instituições, as escolas são instituições, e todos os lugares existem regras e normas, né? A resposta é muito simples. Quando nós vamos integrar uma sociedade, eu preciso ter essa troca com um indivíduo que pensa de modo diferente, e para que eu tenha essa troca de modo seguro, eu preciso abrir mão de alguns direitos que eu penso que são somente meus, enquanto os outros precisam fazer também essa abertura e nós chegarmos a um fim comum. Isso é chamado de contrato, é o que a gente faz normalmente aí em muitos negócios, né? Que nós temos que fazer negócio jurídico, a gente acaba utilizando ali o contrato, um contrato social, quando trata-se de uma sociedade, e aqui estamos falando de uma sociedade enquanto pessoas, mas eu vou trazer sempre voltado à nossa sociedade brasileira, né? Então, para Hobbes, ele acredita de fato que não existe a possibilidade de viver em paz, de viver com o progresso, se não existir um controle soberano. Hobbes, ele não acreditava que os seres humanos, eles eram livres para contratar entre si e entregar essa decisão na mão de um soberano. Ele acredita que, de fato, deve vir alguém superior a todos e tomar decisões sozinhas. Isso acaba acontecendo em países totalitaristas e a gente acaba tendo muitos direitos tolhidos, né? Então, essa, obviamente, não é uma teoria adotada pelo Brasil. Já o Locke, ele traz a ideia de que o contrato, ele serve justamente para proteger os direitos naturais, voltando lá no ser humano, né, em estado de natureza, onde ele não precisa baixar a guarda para ninguém, ele vive sozinho, ele tem alguns direitos que é inerente dessa natureza, só pelo fato de nascer, as pessoas já têm dentro de si a vontade de viver. Então, o direito à vida. As pessoas têm dentro de si o direito de liberdade, a gente não quer ninguém ali determinando para onde que eu vou, o que eu vou fazer. Então, esse é um direito também inerente. E nós, enquanto seres humanos, nós sempre estamos buscando algo que Locke entende ali que é o direito à propriedade, né? Ele acredita que o governo, então, existe a partir do consentimento de todas as pessoas que são governadas, elas se juntam, elas criam as suas normas, o seu contrato social e entregam na mão de um governo que vai ser soberano sobre o povo. Entretanto, a partir do momento que esse governo começa a falhar sobre o desejo de todas aquelas pessoas, esse governo ele pode ser colocado de lado, ele pode ser de fato destituído. E, finalmente, Rousseau, que também trouxe a ideia muito bem fundamentada,
ele trouxe a ideia de que o contrato social ele é um caminho para a igualdade e para a liberdade verdadeira. Ele acredita que, de fato, o povo é soberano e o contrato existe não para atender o direito dos povos, mas sim para atender um fim comum. Ele acredita que a propriedade não pode ser privada, que tudo tem que ser de todo mundo pode usar da forma que for constituído, e ali, havendo respeito, todo mundo vai ser respeitado. Né? Então, assim, Locke, ele pensa que o governo tem que proteger os indivíduos individuais, enquanto Rousseau, que está meio que parecido ali as teorias, né, acredita que o governo deve garantir a igualdade e o bem comum para todos. Ou seja, Locke ele traz a ideia, é o meu direito individual, entretanto, coexistindo com o direito alheio, enquanto Rousseau já traz ali, não, todo mundo tem os mesmos direitos. E a gente sabe que não funciona assim. Então, a teoria adotada pelo Brasil sobre ali a forma que nós constituímos o nosso contrato é através da ideia que nos traz Locke. Né? Juntamos todos, fazemos as nossas decisões, entregamos para o soberano, e a partir do momento que ele não resguarda os meus direitos, ele deve ser destituído enquanto sociedade, tem que resguardar os direitos da sociedade em si. Então, assim, aplicando diretamente à realidade do nosso tema aqui, quando nós falamos, né, dos direitos da população LGBTI+, dentro de uma sociedade, e principalmente dentro de instituições religiosas, é fundamental eu lembrar para vocês que, mesmo que exista divergências morais, divergências religiosas, sobre orientação ou identidade de gênero, o direito ele protege a dignidade da pessoa humana, independente do que cada instituição religiosa adote, né, como dogma interno, ou aquilo que ela entende e interpreta da Bíblia. Então, assim, o direito humano, ele é um princípio que ele é universal, ele é inegociável dentro do nosso ordenamento jurídico brasileiro. Então, assim, enquanto os indivíduos podem ter crenças pessoais, o Estado deve ser laico. E o direito positivo, ele garante a proteção igualitária toda, sem exceção. Né? Então, assim, com essa minha fala inicial aqui, apenas iniciando, eu desejo criar essa base racional, né? Essa base respeitosa para esse debate, porque a minha intenção não é convencer ninguém de nada, né? Eu venho como advogada e também como uma pessoa ali cristã, simplesmente para reafirmar que o direito em si, a norma, ela não julga o coração das pessoas. O direito não define quem que merece amor, quem merece acolhimento. O direito ele apenas exige que seja respeitada a dignidade humana e impor limites à intolerância. É para isso que o direito vem. Né? Então, a proposta do contrato social, de fato, é conviver com as diferenças, mas de modo pacífico, com respeito mútuo, com a certeza de que existe espaço para todos aqueles seres que estão introduzidos nessa sociedade, inclusive que existe espaço dentro das instituições religiosas. Então, superada a ideia, né, do porquê nós aceitamos viver aí baixo a alguns direitos, porque que nós abrimos mão em prol de um contrato social, que é para ter essa segurança, que é para ter esse convívio em sociedade de modo pacífico, é fundamental, então, a gente entender agora o que é Estado laico, né? Especialmente quando nós tratamos desse tema específico. Quando nós falamos Estado laico, talvez surja a dúvida sobre o que significa realmente essa palavra diferente, né? É raro a gente encontrar, eu particularmente nunca encontrei a palavra laico sozinha. Sempre que eu vejo a palavra laico, ela está acompanhada de Estado, né? Então, é uma palavra que pode soar um pouco estranha, porque a gente talvez tenha uma ideia básica do que significa, mas a gente não sabe de fato o que significa essa palavra, né? Mas é justamente a etimologia que nos traz ali o significado de cada palavra. Então, laico, que é traduzido para o nosso idioma, ela vem do grego, que significa laikos, que de fato, aliás, a tradução, a palavra, né, laikos, e de fato ela significa do povo. Então, o Estado ele é do povo, né? Ele justamente traz aquilo que é o Estado não é religioso, o Estado não é clerical, né? O laico significa aquilo que pertence ao povo de modo geral, e não nenhuma autoridade religiosa, nem autoridade sacerdotal. Então, na prática, é tudo aquilo que pertence ao povo e não a uma instituição em si. Né? Então, é importante também entender que laico não significa antirreligioso. Muitas das vezes que diz que o Estado é laico, as pessoas acreditam que o Estado nega, né, a existência de Deus, ou nega a religião, vai perseguir religião. Não significa isso. Muito pelo contrário.
é justamente esse Estado laico que garante ali a neutralidade do Estado a ponto de permitir que existam crenças, diversas crenças religiosas e respeitar a todos aqueles que queiram acreditar e congregar da forma que acredite ser mais certo, né? Então, ele permite, assim, a liberdade individual de cada indivíduo e que cada indivíduo professe essa fé, né? Ou até mesmo escolha não ter nenhuma religião, sem que as leis interfiram sobre esse convívio social, né? Esse princípio de neutralidade do Estado, diante das religiões, é fundamental para que as leis sejam baseadas de fato na razão, de fato na igualdade, de fato na dignidade humana, e não em nenhum dogma religioso. Senão seria uma guerra religiosa e aquela instituição que está no poder ia sempre querer estar modificando ali toda a situação, né? Então, muito embora o nosso Estado, a Constituição, estejam pautadas em questões normativas, essas questões elas são morais. E a nossa Constituição, que é a nossa Carta Magna, que é o nosso contrato social, ela retira os princípios básicos morais de fato de dentro da Bíblia, né? E, inclusive, parte delas está dentro aí dos 10 mandamentos, aquilo que se diz em relação com o indivíduo, né? Porque não aquilo que é em relação a Deus, cada um adora do jeito que quiser, se quiser ter um Deus, 20 deuses, se quiser ter santos, isso aí não é papel do Estado. Entretanto, quando traz a moral do convívio social, é justamente a própria moral trazida ali desde o início por Deus, porque o estado de natureza traz situações inerentes ao ser humano. Enquanto ser humano, eu não quero que me roubem, eu não quero que me matem, eu não quero que haja desrespeito, tanto é que a nossa própria lei, ela qualifica o crime quando é um homicídio contra pai, contra mãe, e entra ali na parte de honrar. Então, a nossa própria Constituição, ela traz esse dever moral para demonstrar que, de fato, o Estado laico não é Estado que nega a existência de Deus, né? E quem nunca teve a curiosidade ali, a oportunidade de ler a nossa Constituição, eu vou ler aqui para vocês o preâmbulo da nossa Constituição, para que vocês possam entender de fato que o nosso contrato social, da nossa sociedade, ele é pautado, e muito embora seja laico, ele é pautado em Deus, né, nas questões morais, e ele não nega essa fé em Deus. A nosso preâmbulo da Constituição diz assim, olha, nós, representantes do povo brasileiro, então aqueles que estavam reunidos ali, né, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, ou seja, foram pessoas que se reuniram ali em uma assembleia para instituir esse Estado democrático, ou seja, onde todos podem falar, onde todos têm voz, destinado, para que eles se reuniram? Para que essa criação, né? Então eles continuam dizendo, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, o direito à liberdade, à segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, ou seja, eles entenderam que nós vivemos em uma sociedade fraterna, uma sociedade que tem a necessidade de estar convivendo e todos precisam ser respeitados. E eles não param no fraterno, eles dizem pluralista e sem preconceitos. Eles entenderam naquele momento, em 1988, que já éramos seres plurais e que nós não poderíamos viver com preconceitos a respeito disso. E não para por aí. Eles dizem que é fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, ou seja, a ordem interna e internacional é justamente tudo aquilo que nós ordenamos dentro das nossas leis e dentro de tratados internacionais, onde o Brasil se subscreveu ali como participante desses tratados. E eles dizem que tudo isso foi feito com a solução, né, para trazer soluções pacíficas das controvérsias, promulgadas sob a proteção de quem? Promulgadas sob a proteção de Deus. A seguinte Constituição da República Federativa do Brasil, ou seja, o Estado laico de fato não nega a existência de Deus e ele respeita e ele garante justamente esse direito de poder estar ali professando a fé, né? Então, muito embora o tema aqui seja sobre a comunidade LGBTI+, eu preciso deixar muito claro que o direito de um termina onde começa o direito de outro, né? E seria injusto e até desonesto ali da minha parte se eu não apresentar também para vocês o direito da religião frente a todo esse avanço que a gente tem passado, né? Tudo tem avançado muito rápido. As leis, apesar de que não avançam em teoria, entretanto, a jurisprudência tem avançado muito sobre a questão do respeito. Até pouco tempo atrás, há 40 anos atrás,
tínhamos uma maior dificuldade de respeito, e hoje em dia existe-se muito mais respeito pela lei, muito embora a sociedade tenha discriminado, né? Então, no Brasil, a Constituição Federal, ela, no seu artigo 5 ali, no artigo 5º, ela garante, né, essa liberdade religiosa, a liberdade de culto. Inclusive, ela garante a liberdade de expressão e, muitas das vezes, utiliza-se a liberdade de expressão de modo equivocado, a fim ali de ferir direitos alheios. Então, o direito ele precisa terminar de um onde vai começar o do outro, né? Sem que o Estado ali favoreça nenhum tipo de pessoa, nenhum tipo de religião. Então, é por isso que o Estado ele deve estar ali sempre separado de instituições religiosas, né? Até mesmo porque para que ninguém seja ali obrigado a seguir normas religiosas que não escolheu, né? Dependendo de quem está sobre o poder, para que todas as pessoas elas tenham seus direitos assegurados, independente da moral religiosa dominante de um país, e para que exista essa convivência democrática com valores e visões de mundos diferentes, entretanto, o direito de todas as pessoas, né? E nós, ao tratarmos ali da construção de uma sociedade organizada, é natural nós observarmos que alguns grupos de pessoas com interesses e afinidades em comum, elas começam a se reunir. E até mesmo por isso que forma-se um contrato social de uma sociedade, porque as pessoas começam ali a ter interesse sobre terras, sobre toda aquela situação. Então, essas formações coletivas, elas justamente acontecem a partir ali de ideias semelhantes, né? Os comuns começam a se juntar para lutar pelas ideias compartilhadas, mas ao decorrer do tempo eles vão vendo que existem coisas diferentes. E muitas vezes aqueles que possuem situações diferentes acabam não sendo incluídos por serem minorias, tá? E quando eu falo de minoria, eu não falo definitivamente de número de indivíduos. Minoria não significa isso. Mesmo que nós falarmos que pretos são minorias no Brasil, entretanto, não é em números. É minoria ali no sentido de ter voz, né? De ser visto, de participar, de influenciar no momento de ser estruturado ali um contrato social, né? Então, quando os primeiros pactos eles foram ali criados, muitos dos temas foram deixados de lado, justamente porque certos grupos ou não tinham voz, ou porque alguns temas sequer existiam. Por exemplo, eu não poderia falar sobre crimes cibernéticos naquela época, quando de fato nem sequer existia tecnologia. Então, muitas coisas ficam excluídas, e conforme elas vão existindo, elas vão sendo incluídas, ou elas vão sendo rejeitadas ali pela história, né, e deixando aquelas pessoas de fora. Então, com o tempo, aquelas pessoas que vão sendo rejeitadas e colocadas de fora e vão vendo que não estão sendo incluídas, elas começam a perceber isso, elas começam a se organizar para buscar o mínimo de dignidade, para conseguir ser incluídas naquele pacto de uma sociedade que elas também vivem, né? Então, elas começam a exigir ali os direitos, a proteção e sobretudo, contra a discriminação. E o primeiro fenômeno que acontece é vir mais discriminação porque ainda não está nada normatizado. Então, aqueles que são contrários se juntam, se reúnem para discriminar muito mais. E quando a gente traz um tema, eu vou tratar agora de um tema extremamente polêmico, tá? Quando a gente traz ali liberdade religiosa dentro de falar tudo aquilo que acredita-se enquanto um ser religioso, nós também trazemos a questão dos direitos ao respeito LGBTI+, e nós nos deparamos com, acredito, uma das questões mais polêmicas, que muito embora já seja normatizado pela lei, muita gente bate de frente, ainda tem muita briga a respeito sobre o tema que é o casamento, né? Então, eu acredito que esse seja o tema mais complexo e delicado, e eu trago esse tema aqui apenas como exemplo, tá? Dentro dessa temática toda. Entretanto, ele vai ser o nosso exemplo até o fim, para que outros direitos, talvez menores e menos polêmicos, sejam um pouco mais fáceis de entender, né? Então, dentro do debate da fé cristã e dentro do debate da comunidade LGBT+, normalmente esse embate acontece porque o casamento ele representa ali algo simbólico, né? Tanto para a comunidade cristã, que acredita-se que o casamento é uma união sagrada entre homem e mulher, instituída por Deus, e para a comunidade LGBTI+, é apenas ali o direito ao reconhecimento da sua dignidade, que ele tem direito a afeto e tem direito à cidadania plena, né? De ser um cidadão como todos os outros, né? Então, de fato, existe uma tensão legítima entre os dois lados, tá? Porque são direitos fundamentais de ambas as partes, e ninguém está brigando
porque de fato está aí loqueando ou acreditando que tem um direito que não tem, de fato existe esses direitos, né? Então, do lado do direito à liberdade religiosa, que é protegido pela Constituição, e do outro lado nós temos o direito à igualdade, à liberdade e à não discriminação, que é também protegido pela Constituição. Então, de fato, existe ali a tensão legítima, né? A pergunta que eu tenho assim como um desafio jurídico, um desafio social mesmo, é até onde vai o direito de um e onde começa o direito de outro nesse assunto tão polêmico, né? Esse dilema, ele está na base, eu acredito que de quase todos os embates atuais, né? E especialmente quando o Estado precisa decidir ali quais normas devem ser universais, quais devem respeitar ali as convicções pessoais e religiosas de cada cidadão. Antes de eu aprofundar sobre essa situação, né? Até onde vai o direito de um e começa de outro, eu vou tentar trazer aqui para vocês mais rápido, porque o nosso tempo está acabando, o histórico ali do casamento, para que a gente possa, de fato, entender o porquê que o Estado tem a obrigação de garantir à comunidade LGBTI+, o direito ao casamento, como já foi garantido, né? E, ao mesmo tempo, por que as instituições religiosas não precisam, e eu queria que vocês prestassem muito bem atenção nisso aqui, tá? As instituições religiosas não precisam e nem devem ser obrigadas a realizar ou reconhecer aquilo que contraria a crença pessoal delas, tá? Essa distinção entre do que é competência do Estado e o que é da esfera da fé é fundamental justamente para a gente manter esse equilíbrio entre a liberdade religiosa e a igualdade civil, né? Que são os pilares essenciais ali da nossa sociedade, que é democrática e plural, né? Então, dentro do campo da fé e do direito da comunidade LGBT, é necessário a gente reconhecer que o papel de cada... reconhecer principalmente o papel de cada cidadão. Então, eu saio aqui, né, da comunidade como grupo, como uma instituição, talvez ali, reunida por mesmas vontades, e eu saio da instituição aqui, fato, religião, religiosa, e eu entro cidadão comum, o que cada cidadão deve fazer em relação a esse tema polêmico, né? Embora a gente acredite ali que determinadas condutas não estejam de acordo com a nossa fé, e quando eu falo com a nossa fé, eu me coloco aqui como uma pessoa também que tem uma fé, conforme eu falei para vocês inicialmente, né? Eu possuo as minhas convicções pessoais, eu tenho a minha moralidade, né? Que é pautado, muitas das vezes, dentro de interpretações de textos bíblicos que eu fiz, ou fora até mesmo desses textos, né? Então, nós não podemos impedir que o outro exerça os direitos garantidos pelo Estado pelo fato de eu ter uma moral, pelo aquilo que eu interpretei, ou por aquilo que eu fui ensinada, ou por aquilo que eu acredito que ser certo ou não, ou por aquilo que eu acredito que Deus acredita ser certo ou não, né? Um Estado laico, o exercício da fé é pessoal e inviolável, né? Mas não pode sobrepor a garantia ali dos direitos civis, né? E também não pode impedir o funcionamento das políticas públicas, inclusive de políticas igualitárias. Muitas das vezes nós vemos bancadas que tentam ali retirar políticas públicas que têm sido feitas para que seja respeitado e questões políticas para que respeitem leis, né? Tentam derrubar leis, e isso também não pode ser permitido, né? Então, a história do casamento, ela surge ali como um mecanismo de organização social, ao contrário do que muitas vezes se acredita. O casamento ele não começou como um sacramento religioso ou como um contrato, né, de fato legal. A origem dele é ligada ali a um instinto de sobrevivência, onde as pessoas precisavam se reunir, e em muitos casos, e isso é bíblico, né, de perpetuação da espécie, o crescer e multiplicar, né? Nos tempos mais remotos, então, a união sexual e a união afetiva entre duas pessoas que passavam a viver juntas ali, a coabitarem, socialmente já era entendido como um casamento propriamente dito, né? Na narrativa bíblica a gente tem Adão e Eva, que formaram um casal, sem nenhum tipo de ritual, sem nenhum tipo de juiz, sem nenhum tipo de papel. Nós temos ali também Isaac, né, que tomou Rebeca e a levou até a tenda e a desposou, e isso já foi entendido como casamento, né? Então não havia nenhum tipo de registro, nenhum sacerdote que foi lá fazer o casamento, muito embora existissem sacerdotes, podendo fazer, não foi feito, né? Então havia ali uma convivência, obviamente de cunho sexual, uma coabitação, e essa coabitação é o que selava aquela união e era o que era entendido como um casamento, sem qualquer tipo de documento ali, né? A escolha de viver com alguém sexualmente já era suficiente para estabelecer esse vínculo, né, conjugal.
embora a função da coabitação ali inicialmente fosse o convívio que garantia a proliferação dos seres humanos, né, a geração de descendências voltadas ali para perpetuar a espécie, ela servia também para controle de herança, linhagem familiar, isso foi quando ela foi já melhorando, né? Com o avanço ali da civilização, a sociedade, ela passa a se organizar, e talvez uma das sociedades mais antigas que nós vamos ter aí é a Mesopotâmia. A Mesopotâmia já celebrava o casamento, porque ela já começou a ganhar ali o casamento funções sociais e econômicas um pouquinho mais complexa, né? Ela deixou de ser ali uma relação íntima e passou a ser um instrumento de poder, um instrumento de status, e ele servia como um tipo de aliança entre famílias, entre clãs, entre reinos, né? A celebração da festividade, que hoje nós associamos ao romantismo, que muitas das vezes são as mulheres que querem, né? Ou às vezes a fé ali, um ato público de fé, de que aquilo é uma demonstração pública de um amor. Na verdade, de fato, essa demonstração pública, ela surge através de interesses políticos, né? O casamento, ele passou a simbolizar uniões de povos, união de família, de interesses econômicos. Era uma forma ali que eles tinham de consolidar terras para garantir a herança, alinhar ideologias e, a maioria das vezes, evitar guerras, né? Os filhos que nasciam ali daquelas uniões, eles eram de fato ali como a continuidade dessa herança, de que aqueles povos não brigariam, porque aqueles povos já eram um agora, né, a partir desse momento. Essa lógica, ela era tão forte dentro daquele povo, que quando uma mulher ela não conseguia gerar filhos, o homem ele podia tomar uma concubina para poder gerar filhos e continuar ali garantindo a descendência, preservar o nome, preservar patrimônio, né? E sobretudo, preservar ali o sangue, né? E principalmente quando eram gerados filhos homens, porque quando só existiam filhas mulheres, a partir do momento que elas se casavam com outras famílias, elas incorporavam como patrimônio mesmo daquela família, e os seus patrimônios, quando não tinham ali irmãos homens para herdar, essas mulheres acabavam levando, e aquele nome daquele homem que acabava falecendo aí sem filhos desaparecia patrimônio, desaparecia tudo, porque incorporava patrimônio de outras famílias, né? Então fica evidente que o casamento ele não nasce como uma instituição religiosa, ele não serve de fato para atender ali um cunho somente afetivo, mas era uma estratégia ali biológica, econômica, enfim, né? Então, essa formação do casamento como instituição civil e legal, ela se remonta a muito tempo antes de consolidações ali de casamento feito ali pela igreja, né? Ele já era regulado pelo Estado como uma forma de garantir essas estabilidades sociais, né? No processo, o Estado ele começou a sentir a necessidade de produzir algumas regras, documentos civis que hoje em dia a gente tem a certidão de casamento, né? Transformou isso aí num contrato social. E é nessa transição que começou a se confundir as tradições religiosas, né? Porque a igreja e o Estado, quando começa a existir esses primeiros documentos, a igreja e o Estado eles começam a coexistir com muito mais força. Em alguns lugares, a igreja tinha o poder sobre as normas, sobre as leis. Então, a partir do momento que a igreja começa a construir esses contratos que são puramente do Estado, a partir do momento que ela está ali junto, coexistindo, começa a entender-se que é da igreja e fica nessa eterna guerra de quem pertence, né? Entretanto, dentro do nosso Estado, que é laico, a obrigação de reconhecer o casamento é do Estado. As pessoas que casam puramente religiosas não têm fim nem fundamento nenhum para o Estado, a não ser somente ali para a religião, né? E por isso que é interessante e deve-se o Estado reconhecer o casamento entre as pessoas do mesmo sexo. Porque o casamento hoje, ele não tem essa função somente de procriar, a função principal dele realmente é a proteção jurídica, né? O reconhecimento social, o reconhecimento aos direitos, a patrimônio, a previdência. Isso aí é inerente a qualquer tipo de pessoa, né? Qualquer tipo de casal, independente de qual seja o sexo dos parceiros, né? Mas eu também preciso deixar claro que dentro desse contexto, o Estado reconhecer esse direito não impõe a nenhuma religião que aceite e celebre essas uniões, né? A fé, ela é inviolável e deve ser respeitada, mas dentro da estrutura do Estado, a legalidade é para todos, tá? E não pode, assim, excluir uma parcela da população por razões doutrinárias, né? Isso significa que enquanto o Estado está ali garantindo os direitos civis,
todos os cidadãos, respeitando as crenças pessoais e religiosas, não cabe à religião, de fato, intervir nas leis que regulam questões civis, não cabe a uma bancada religiosa querer discutir questões pautadas em pensamentos religiosos, porque o tema não é da competência da religião, né? Com isso, a gente pode perceber ali que o Estado laico tem uma clara distinção ao que cabe ao Estado, né, o cumprimento das funções dele, civis e jurídicas, e o que cabe à religião no exercício da liberdade de crença, né? E no momento posterior eu vou voltar aqui sobre a situação para discutir e aprofundar qual que é o papel da instituição, que é a última parte do nosso tema, dentro desse cenário dos deveres, dos direitos, né, e como isso se encaixa no equilíbrio entre liberdade religiosa e os direitos civis dos indivíduos, né? Então, o contrato social é essa situação que a gente já discutiu, eu abro mão de um direito, o outro abre mão de direito para a gente conseguir ali viver, né? Então, a luta da comunidade LGBTI+, ela se torna legítima a partir do momento que esses seres estão excluídos, eles começam a se organizar como micro-sociedade para poder ali ser incluídos, para poder melhorar esse contrato social, porque historicamente foram marginalizados, não somente eles, como pretos, pobres, prostitutas, as pessoas de periferia, estão ali igualmente marginalizados, e a partir do momento que luta pelo direito de igualdade, inclui-se todos dentro dessa igualdade, dentro desse tratamento, dentro de uma sociedade que é plural, né? Então, essa luta no Brasil, ela é uma luta, e eu vou resumir muito mais, eu ia trazer aqui um histórico, mas ela é uma luta ali, que ela alcançou algumas vitórias, ela vem ali dentro de uns 40 anos lutando. A gente tem ali entre 1960 e 1970, que foram uma luta um pouco tímida, as pessoas ali, né, tentando aparecer, tentando fazer alguma coisa, mas o que consolida mesmo essa sociedade, vamos dizer, uma micro-sociedade, um micro-organismo, dentro desse sistema todo, foi um grupo criado, que era o Grupo Gay da Bahia, que ele foi criado ali em 1980, basicamente quando a nossa Constituição estava sendo escrita. E como era um movimento que estava iniciando e ganhando visibilidade, obviamente não foram incluídos dentro da nossa Constituição Federal. A nossa Constituição continua trazendo que casamento é entre homem e mulher, mas não significa que é isso que a lei quer dizer hoje em dia, né? Com a mutabilidade aí que vem de entendimentos. Essa expansão pela luta, ela veio ali a partir de 1990, foi criada uma associação brasileira de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, que ganhou ali visibilidade com a parada do orgulho LGBTI+, né? Trazendo ali mais visibilidade. E foi justamente nessa época que conseguiram fizeram a despatologização da homossexualidade, porque até então era trazido como homossexualismo, né? E esse sufixo ismo aí dizia-se que era uma doença. Então conseguiu-se ali entre o ano de 1990 em diante, tirar isso daí como um tipo de doença, né? Foi nos anos 2000 que veio um combate mais forte, então já pedindo o combate à homofobia. E já vindo pela luta da união estável, depois a luta do casamento, né, das pessoas do mesmo sexo, e somente em 2004 que o governo federal acabou criando ali uma Secretaria de Direitos Humanos, tá? E essa secretaria começou a desenvolver ali ações voltadas para a proteção da comunidade LGBTI+. Foi feita uma lei em São Paulo que protegia, né, atos discriminatórios, não poderia existir atos discriminatórios, então protegia ali a orientação sexual das pessoas. 2010 foi uma década um pouco mais crucial ali para o movimento, porque foi ali que se concretizou o reconhecimento jurídico desses direitos fundamentais, né, que antes eram totalmente negados. Em 2011, o Supremo Tribunal Federal conheceu ali a questão da união estável entre pessoas do mesmo sexo e começou a garantir os direitos, né, de herança, de pensão, previdência, enfim, tudo aquilo que se busca, não de modo religioso, mas de modo a garantir que aquele cidadão vai ter direito de construir um patrimônio e depois herdar do seu esposo, da sua esposa, enfim. Né? E em 2013, o STF deu um avanço a mais e ele acabou ali reconhecendo que o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo deveria ocorrer e autorizou. E isso foi um marco histórico ali que de fato consolidou a luta dentro do campo jurídico. De fato, foi isso que transformou a nossa luta juridicamente falando, né? Porque transformou o casamento numa instituição também, aquelas pessoas que estavam sendo excluídas, e isso foi, acho que uma das maiores vitórias ali para a comunidade. O Brasil também, há pouquíssimo tempo, conseguiu avançar para criminalizar a questão da homofobia,
né? Foi somente em 2019 que o STJ, de modo análogo, trouxe que a homofobia ela era comparada ao racismo e, por isso, aquela pessoa que discriminava, ela deve ser condenada, é um direito, né, que ele nunca prescreve. Então, de fato, a luta da comunidade hoje em dia é pela igualdade plena, né? Tanto em termos jurídicos, sociais e em termos também religiosos, né? Mesmo com os avanços conquistados ali, através de casamento, através da criminalização da homofobia, ainda existem muitas questões que precisam ser resolvidas. O direito não trata de muitas questões, é basicamente utilizado tudo em forma de analogia, né? O aumento da violência, não é necessário uma lei que faça como já está feito, né, de criminalizar, mas é necessário, de fato, ali políticas públicas dentro de todas as esferas da sociedade, inclusive dentro das instituições religiosas, né? Então, é uma luta constante que realmente, através desse micro-organismo, lutando para ser incorporado ao contrato social, conforme deve existir, que vai conseguir atravessar por toda essa crise, né, que vem passando. E aí vem a questão, qual que é o papel da instituição religiosa, né? Ela desempenha ali um papel significante, porque conforme a nossa Constituição, que tem direitos morais pautados na Bíblia, a instituição religiosa é quem impunha a Bíblia como, basicamente, o seu livro, o seu manual de fé. Então, é a própria religião que ela forma aqueles valores que estruturam a sociedade. Né? Então, desde os tempos antigos, a religião ela tem sido uma fonte importante ali de moralidade, sabedoria, de coesão social, enfim, né? E mesmo que a nossa sociedade seja democrática, e eu acredito que foi a questão da democracia, né? A democracia moderna, ela criou mais fronteiras ao invés de aproximar esses dois campos, porque a partir do momento que ela diz que deve existir ali, como em uma sociedade democrática, que as pessoas têm opinião, que deve existir essa coexistência entre religião, comunidade LGBTI+, acaba criando certos atritos, né? Então, veio os direitos humanos aí tentando diminuir essas fronteiras, né? No Brasil e em muitos países democráticos, a religião e o Estado, eles coexistem de forma harmônica e com os direitos dos indivíduos sendo protegidos pelo Estado, sem interferência religiosa, né? Que comprometa ali aquela liberdade de igualdade, enfim. Então, a função social da religião nesse contexto todo é justamente deve ser entendida não apenas ali como um exercício de fé. A religião não pode ser exercida apenas como um exercício de fé, mas ela traz uma responsabilidade perante a coletividade. Basicamente, a instituição religiosa que garante promoções de solidariedade, justiça social, pelo menos é o que se espera que seja feito ali pelaquela instituição, e é por isso que o Estado dá muita importância para que continue existindo. Não é somente um grupo onde você professa aquilo que você acredita, mas você é um grupo que ajuda a melhorar a sociedade, né? A religião, principalmente o cristianismo, ele sempre destacou ali, inclusive, a importância do acolhimento, né? E é justamente por isso que elas que trabalham ali com políticas públicas para ajudar as pessoas, desde o tempo bíblico, órfãos, viúvas, enfim. Foi Jesus que trouxe, né, esses ensinamentos, que abordou a necessidade ali de acolher, de oferecer compaixão, do cuidado, né, a todos os seres humanos, sem ter feito nenhuma distinção. Foi Jesus que acolheu basicamente todos aqueles que eram excluídos naquela sociedade naquele momento, né? Em várias passagens do Novo Testamento, a gente vai ter ali claramente Cristo dizendo basicamente que devemos amar o próximo, né? Esse é um dever incondicional, sem tipo de nenhuma discriminação, e justamente Cristo ele não faz uma distinção moral, ele não faz distinção a respeito dos indivíduos, mas ele sempre convidou todos ali, né, para a ceia celestial, dizendo que não nos competia julgar, né? Inclusive, ele utilizou uma frase muito coerente, que era dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, justamente traz essa visibilidade de que aquilo que é do Estado pertence ao Estado e aquilo que pertence a Deus pertence a Deus. Então, a instituição religiosa, ela tem essa responsabilidade social de seguir, sobretudo, os ensinamentos de Cristo sobre acolher as pessoas. E no nosso atual contexto, hoje em dia, nós temos ali as discriminações por orientação sexual, raça, credos que nós acreditamos que muitas vezes são seitas, né? Ou qualquer outra característica pessoal, não deve ser feita essa distinção. O próprio Estado diz isso. Isso não significa
que a igreja está obrigada ali a celebrar ou reconhecer os casamentos civis, tá? Não é isso que diz, mas sim a missão da religião deve ser voltada para o acolhimento, respeito da dignidade da pessoa humana, assegurando que todos ali possam se sentir amparados por essa busca, né, do sentido da espiritualidade. O que acontece quando alguém da comunidade busca uma instituição? Ali dentro, começam, quando percebem que essa pessoa participa dessa comunidade, começam a vir palavras em sentido de que muitas vezes fere aquele ser humano, né? E aqui a gente toca ali naquele ponto da linha tênue entre liberdade de expressão e discurso de ódio. De fato, a liberdade de expressão, ela é um direito fundamental, consagrado na nossa Constituição, consagrado em contratos internacionais, que é o Pacto de São José da Costa Rica, né? Foi ratificado pelo Brasil. Ele garante a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, mas ele também impõe limites, né? Não podendo essa liberdade ser usada de maneira a prejudicar a segurança, dignidade e o direito de outros, né? De fato, a liberdade de expressão não é um direito absoluto, como muita gente acredita. Ela deve ser exercida dentro de certos limites, e esses limites são aqueles que dizem respeito aos direitos dos outros, e o discurso de ódio ou qualquer expressão verbal, escrita, enfim, em forma de figuras, que incita a violência, ou incita a discriminação, ou hostilidade contra qualquer tipo de indivíduo, qualquer tipo de grupo, exemplo, a cruz suástica, né, que utiliza-se muito por aí, esse tipo de discurso contra sexo, raça, etnia, religião ou qualquer outro fator, ela viola os direitos humanos, obviamente ela está violando ali a questão da liberdade de expressão, né? Então, dentro desse contexto religioso, não é aceitável que a instituição, nenhuma delas religiosa, use a plataforma ou a autoridade que possui, porque a instituição religiosa é uma autoridade, ela não pode utilizar isso daí para propagar os discursos, né, que incitam ódio, violência, enfim, qualquer tipo de discriminação contra a comunidade ou qualquer grupo, né? A liberdade, ela também não pode ser usada como esse tipo de escudo, né, porque ela tem sido utilizada como um escudo justamente porque pode caracterizar até mesmo um abuso de autoridade sobre esses fatos que se utiliza, né? Então, de fato, a religião, ela tem o direito de ensinar, de praticar suas crenças, mas ela tem também o dever de não impor as suas crenças de maneira que infrinja ali os direitos civis de outros indivíduos, né? Isso tá consonante com a dignidade da pessoa humana, que também é um princípio fundamental. Então, a gente tem vários princípios ali coexistindo, que parece que um conflita com o outro, mas não, um complementa o outro. E tudo aquilo que é natural ao ser humano, independente da cultura, fronteira ou espaço geográfico, deve ser garantido. E os direitos humanos é garantido através do pacto. O pacto, no artigo 13, que traz ali, né, que é a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, se alguém quiser procurar o Pacto de São José da Costa Rica, ele é um instrumento, basicamente, muito importante dentro do campo dos direitos humanos ali da América Latina, tá? É o que mais a gente usa sobre direitos humanos. E ele reconhece ali o direito à liberdade de expressão, mas ele põe limites, esses limites são muito claros, tá? Ele impõe que a liberdade de expressão, ela está sujeita a restrições impostas pela lei quando são necessárias para garantir justamente a ordem pública, a segurança nacional ou os direitos e liberdades dos outros, né? Isso significa que a liberdade religiosa e a liberdade de expressão, ela deve ser exercida com uma certa responsabilidade e dentro de um quadro legal que resguarde a dignidade e os direitos dos outros, né? Evitando ali, novamente, os discursos de ódios, enfim. Retomando o contexto da discussão sobre o casamento, né, entre pessoas ali do mesmo sexo, o casamento civil entre as pessoas, o casamento civil, a gente falando aqui, né, não implica a instituição religiosa que o aceite, ou celebre, ou reconheça, mas o Estado tem que resguardar. A igreja, ela dentro desse contexto, cabe a ela, então, acolher as pessoas, não tendo ali que realizar aquilo que vai contra o seu princípio religioso, mas ela não pode usar essa sua posição para privar as pessoas, né, de exercerem ali a sua sexualidade da forma que acreditam. Esse é um aspecto muito importante dentro do Estado laico, né? Então, a liberdade religiosa, ela deve coexistir com essa liberdade civil. E tudo isso devido à sociedade que é pluralista, conforme a própria Constituição falou, então os fundamentos sempre vão estar ali dentro da Constituição Federal, enfim. Porque dentro do nosso pacto, que é a Constituição, né, parte da nossa liberdade é entregue para garantir ali o respeito, enquanto outros também entregam deles para garantir o respeito. Então, a conclusão assim, fundamental é que a função social, de fato, da religião dentro do contexto atual é ali de buscar esse equilíbrio,
entre o exercício livre da fé e o respeito aos direitos, né? E os direitos civis e, sobretudo, aos direitos humanos. E a ser ali, fazer aquele acolhimento de todos. A religião tem esse papel, justamente pela construção de valores espirituais que ela tem, e todo ser humano, enquanto ser humano, às vezes, a maioria busca essa espiritualidade. Então, a igreja não pode influenciar, e ao mesmo tempo que a instituição religiosa ela tem, né, o direito de praticar as crenças dela, ela não pode usar isso como uma justificativa para discriminar, ou até mesmo ali falar quem pode participar, ou incitar aquele ódio contra aquela pessoa que está ali, porque justamente o Estado ele garante a liberdade religiosa. E a liberdade religiosa não é apenas garantir que a instituição sobreviva, não é apenas garantir que a instituição possa acreditar em dogmas e criar ali os seus rituais segundo aquilo que ela interpretou da Bíblia, mas é garantir que todo e qualquer cidadão que é livre para adorar permaneça dentro de um templo onde ele crê ser o lugar dele. Então não é a religião que tem o papel de falar aqui não é o teu lugar, não. Não pode ser feito isso, porque isso já é um tipo de discriminação. Isso não pode existir, né? Voltando ali ao gancho do racismo, ele é inafiançável, ele é um crime imprescritível, ninguém pode ser retirado, né, de uma situação devido àquilo que ela acredita sobre a sua sexualidade, né? Dentro disso, eu falei que eu não ia trazer minha opinião pessoal aqui, mas agora, nesse momento, eu trago minha única opinião pessoal. É muita informação, é muita coisa, são muitos direitos que parece que se choquem e às vezes a gente se vê perdido. Então, o que eu posso falar, talvez, num púlpito? O que eu não posso falar? Então, a minha opinião pessoal vem através daquela premissa. Se nós seguirmos ali os passos de Jesus, aí nós vamos ver claramente o que é direito e deve ser garantido ao próximo e o que de fato é de Deus e deve ser dado ali e devolvido a Deus, né? Como forma de levar o amor ao próximo, conforme Jesus pediu. E então é isso. Se vocês tiverem dúvidas, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de participar. Estou aqui disponível porque é um assunto que dá para aprofundar muito mais, tem muita coisa para falar, mas de fato é isso. O direito Estado laico garante o exercício tanto da fé e dos dogmas, né, com respeito ao outro, como garante também o exercício da pessoa exercer a sua sexualidade da forma que ela se sente no seu estado ali, que é natural e inerente a ela. Ninguém pode dizer o que é natural ou não ao outro, né? Esse estado natural é aquilo que emana de dentro da pessoa e o nosso Estado laico está aí para garantir que todos possam ser acolhidos em todo tipo de religião, em qualquer banco que queira sentar e participar daquela comunidade sem nenhum tipo de discriminação. Olhares tortos fazem parte de discriminação, cochichos, por mais que não chegue ao ouvido daquela pessoa, né? Ao perceber ali alguém que isso está acontecendo, é dever de todo cidadão informar as autoridades sobre aquela discriminação, porque enquanto contratantes desse pacto social, nós aceitamos viver baixa sociedade, aonde tem ali a convivência mútua entre todos. Muito obrigada pela oportunidade de participar mais uma vez. Aline, muito obrigado pelo desafio de falar 1 hora. Foi uma aula muito boa, muito obrigado. Antes de passar para a pergunta, novamente faço aí, né, o chamado para as pessoas. Fiquem à vontade para fazer perguntas aqui no fica QEA. Vocês podem fazer as perguntas. Fiquem à vontade, as perguntas são anônimas. Para garantir tanto a segurança de vocês e o anonimato. Passa alguns informes sobre os próximos dias. Amanhã sou eu que vou estar aqui falando, vou estar aqui e vou estar falando sobre o movimento LGBTIA+, adventista, eu trazer essa linha do tempo e mostrar que sempre estivemos presentes dentro da comunidade adventista. Isso não se restringe só à igreja adventista, que a gente está presente desde que o mundo é mundo, mas como a Aline falou, né, o tempo é pouco, não dá para a gente falar muito. Então, o funil, né, sobre o movimento LGBTIA+, na igreja adventista. Na quarta-feira, a gente vai estar aqui com a Andrea Muscop, ela vai estar falando sobre AIDS e HIV e a religião, para trazer esse debate da saúde. Essa semana vai ser mais os debates mais teóricos, assim, pra gente, antes de a gente chegar na parte de discutir teologia.
E aí, na quinta-feira, a gente começa a parte teológica. Por que a gente pensou esse movimento? Porque muitas das vezes a gente esquece, quando a gente vai estudar as questões teológicas, uma questão fundamental. Existimos hoje. A gente está falando de 5 de maio de 2025. Existimos hoje. As coisas mudaram. Então, às vezes, a gente precisa se trazer para a realidade, entender as questões presentes ao nosso tempo, antes da gente discutir teologia, que muitas das vezes está sendo restrita e pensada a uma época tão remota que muitas das vezes, e como é a maioria dos casos, se perdeu o significado daqueles textos. E aí precisam de outras pessoas para que estão estudando o tema para trazer outras interpretações além da que fomenta e faz a manutenção do ódio, muitas das vezes vindo desse lugar onde deveria ser o acolhimento, que é espaço religioso. Passar desses informes aí, compartilhe com os amigos, amigas e amigos de vocês durante os próximos dias para estarem aqui participando. E ali, enquanto você falava, eu fiz anotações aqui no meu caderninho, bem jornalista. E aí eu lembrei de um caso que aconteceu em 2021, que você estava falando de casamento, e aí eu lembrei, cara, tem uma colega que casou, e esse caso é de repercussão nacional, porque ela casou com a esposa dela, recebeu a bênção por parte da pastora, e aí vocês botaram, acho que se vocês não associaram quem é a pastora, se vocês acham fácil nos sites de notícia, que foi a pastora Ódia Barros, que sofreu ameaça. Porque ela estava ali naquele momento consagrando aquela união daquelas duas mulheres e as pessoas se acharam no direito de ameaçá-la de morte, porque ela é cristã, uma pastora cristã, uma pastora da Igreja Batista, que abençoou suas membros da sua igreja. E aí a gente começa a pensar, né, que, nossa, a questão do limite, né? Ou um outro cristão que fala e muitas das vezes prega a não violência, está ali fazendo essa ameaça de morte a uma outra pessoa religiosa. Essas mulheres, que uma delas é minha colega, tinha casado já no civil e ali era um ato da bênção religiosa. E aí eu vou esbarrar, que aí é para a gente pensar aqui, a questão do mito da obrigatoriedade, né? Que é o seguinte: a gente ficou preso, principalmente na década de 2010, quando estava ali discutindo a questão da legalização ou a tomada de decisão ali do STF sobre o casamento, que vai fazer aniversário agora na próxima semana, dia 14. A gente tinha a questão de que as pessoas começaram a inventar fake news, falando que as igrejas seriam obrigadas a reconhecer essas uniões. E aí que entra o mito da obrigatoriedade. Igreja nenhuma é obrigada. E aí a igreja nenhuma é obrigada. Ela é obrigada, a única parte que ela é obrigada é reconhecer que é um casamento civil. Ela não é obrigada, né, a realizar o casamento religioso. A pessoa, a líder religioso ou a líder religiosa daquela comunidade tem o direito de falar não. Então, assim, eu penso, e eu vou jogar para ti, Aline, eu penso que é muito difícil a gente que é uma pessoa LGBT, que a gente é tão atacado que a gente vai escolher uma igreja que a gente é atacado para tentar receber a benção religiosa. Eu imagino que seja muito difícil isso acontecer. E as pessoas ainda hoje, a gente está falando em 2025, as pessoas ainda hoje acreditam que essas lideranças religiosas são obrigadas a abençoar quando elas não são. De fato, não são obrigados a abençoar quando não são. Obviamente que nós não vamos ali escolher a bênção de uma igreja que não nos quer dar. A gente tem que trabalhar também com as questões improváveis, porque existem pessoas que querem enfrentar e bater de frente. Enfrentar e bater de frente não é desrespeitar, tá? Não significa desrespeitar. Enfrentar, sim, essas questões de modo social, de modo
político é ter visibilidade, é poder ser respeitado, entretanto, sem desrespeitar o outro. Então, eu não vou chegar lá dentro de uma igreja querendo impor, né, que faça ali o meu casamento, porque eu acredito que eu nasci, eu cresci naquela igreja e aquilo foi o que eu idealizei. Então, a gente precisa também ter ali, a gente não pode estar dissociado, né, daquilo que é real e daquilo que não é. Entretanto, muitas das vezes, e eu falo aqui como uma pessoa que cresceu em uma família muito musical dentro da igreja, muitas das vezes eu quero estar num programa aonde eu vou assistir um evento, né, que tem ali um cantor que está vindo e aquilo faz bem para mim, aquela palavra, aquela música eu gosto também. Eu preciso e quero ser respeitada de chegar ali com a minha esposa, que também atualmente é como da igreja adventista, sempre foi, também nasceu, possivelmente também terceira ou quarta geração aí de adventistas, e nós queremos poder estar ali, né, e ser respeitados. Eu quero ali assistir um cantor ou não, ou eu quero estar ali talvez num evento onde o meu pai vai estar fazendo algum tipo de consagração, enfim, né, ou talvez ali um sobrinho meu vai ser batizado. Eu quero poder participar e poder participar com aquele respeito, onde as pessoas de fato não vão me excluir, não vão me olhar como uma pessoa doente, né? E sejamos acolhidos como seres humanos. Então, esse é o papel da igreja, né? Acolher num evento desse, que da mesma forma que cumprimenta todo mundo ali que está entrando, me cumprimente também. Diga, seja bem-vindo, retorne mais vezes, né? E não fica com aquele olhar, ó, essa aí não é adventista, essa daí, ó, é ovelha negra, saiu daqui. Né? Então, é esse respeito que deve existir. Ninguém, obviamente, vai ser ali obrigado a celebrar casamento, nem a apresentação de bebê reborn, né? Que é a última temática, a última polêmica, né? Então, se a igreja ela faz a apresentação ou batiza crianças, né, bebezinhos, vamos trazer a igreja católica, por exemplo, não vai ser obrigada a batizar um bebê reborn. Para isso, cria-se a religião daqueles que acreditam no bebê reborn e vai batizar os seus bebês, né? Mas também não pode ser atacados porque criaram ali a sua forma de congregar, de acreditar. Ninguém pode ser atacado porque daí entra a questão de liberdade religiosa. Né? Então, todas as pessoas têm direito de celebrar e acreditar da forma que acreditem, nos deuses que acreditem ou nos antes-deuses que acreditem. Quando você fala da questão da forma que cada um crê, né, e entra num ponto que eu gosto muito de falar, que é a questão da liberdade de consciência, que é muito presente quando a gente vai discutir liberdade religiosa, porque ainda que você pertença a uma comunidade religiosa, e assim, para deixar mais claro para vocês que estão chegando aqui, alguns detalhes sobre a parte de igreja, né, a parte burocrática assim de eclesiologia, para existir um CNPJ de igreja, ela precisa, essa associação de pessoas ali, ela precisa de um estatuto que vão reger essas pessoas. Então tem já normas pré-estabelecidas para aquelas congregações ali, como é o caso da Igreja Adventista. E a liberdade religiosa ainda assim permeia esse espaço. Por quê? Ninguém é impossível acreditar 100% daquela forma como foi estabelecido. E aí, muitas das vezes, dentro dessas próprias regras, existem as normas que vão estabelecer a liberdade de consciência ali. E essa é uma das coisas que, assim, quando a gente vai trazer assim para pensar o direito e explorar rapidamente ali o campo da Igreja Adventista, a Igreja Adventista é a igreja que defende liberdade religiosa desde 1889. Antes mesmo de da gente existir, a maioria de nós termos nascido, ela já defendia. E aí a gente esbarra dentro dela na questão de a igreja que defende uma liberdade religiosa, que defende a liberdade de consciência, ela tem hoje a dificuldade de entender a liberdade do indivíduo ali, quanto pessoa integrante da comunidade dela, de uma de suas igrejas, que ele está fora do padrão que a crença está estabelecendo. E aí entra a parte de que algumas outras igrejas passam a entender a existência dela dentro da sociedade, já passa a aceitar as questões LGBTs. E aí entra no ponto que que eu estava pensando aqui também enquanto você falava, que é a questão do casamento hoje, né? O que é o casamento hoje, o que é o casamento para a igreja. E aí já vai esbarrar em uma outra pergunta que eu tinha pensado em fazer para ti, que muitas das vezes as pessoas têm dúvida, eu já vou antecipar aqui, muitas das vezes as pessoas têm dúvida sobre o que é união estável, sobre o que é o casamento. Porque muitas das vezes as igrejas não aceitam união estável como reconhecimento daquele relacionamento e exigem que as pessoas sejam casadas. E aí, se você puder falar rapidinho
sobre união estável e casamento. Mas antes, para fechar aqui a questão do casamento hoje, o casamento para a igreja, é que, como você trouxe, Aline, esse entendimento de que casamento mudou, não existia o papel, a Igreja Católica, né, muitas das vezes era responsável para fazer esses registros, na maioria dos países, ela vinha com esse poder, né, do registro, não só de registro de casamento, mas como vários outros tipos de registros e contratos, incluindo certidões de nascimento, reconhecimento de nascimento. E aí a gente tem a questão do casamento, sendo regulado pela igreja, pela crença e a questão do que é o casamento da forma legal, né? E aí a gente bate e muitas das vezes as pessoas dentro da igreja têm a dificuldade de entender essa questão do casamento. Por quê? Porque o casamento dentro da igreja vai ser baseado em versículos. E a parte do que é baseado nesses versículos, não existe esse casamento no Brasil. Não vou falar em outros países, mas no Brasil não existe esse tipo de casamento. Porque se a gente pegar um exemplo lá do carinha que trabalhou, não vou nem citar o nome dele, que eu não gosto dessa história, do carinha que trabalhou para mim aquela é uma relação de compra. Trabalhou 7 anos, comprou aquela primeira esposa. Trabalhou mais 7 anos, comprou a segunda esposa. Por quê? A gente sabe, e a Bíblia fala sobre o que é trabalho, e vai falar que a remuneração do trabalho é um capital ali. E esse trabalho que ele exerceu, ele comprou. Então a gente vê que não é. A gente não tem como falar que, embora essa história vai relatar que ele gostasse da segunda esposa, tanto que ele trabalhou mais 7 anos, ainda assim tem uma relação de compra. Então a gente não está falando dessas situações, a gente não vive essa realidade no Brasil. E ainda assim a gente tem a igreja tentando mediar, e muitas das vezes usando esse próprio versículo, essa própria história, para mediar as relações e falar assim, uma união indissolúvel entre um homem e uma mulher. Porque dentro das vezes, muitas das vezes, o que assombra essa história para as pessoas é o fato dessa pessoa ter tido relacionamento com duas mulheres. E não a relação de compra que teve ali, mas o fato de que não é uma relação monogâmica. Então, assim, para mim não tem como nem usar essa história como referencial, sabe? Bem, vamos lá. Eu anotei aqui, a primeira questão é a diferença entre união estável e casamento de fato, né? De modo bem rápido, assim, sem aprofundar, união estável e casamento, a única diferença é que a união estável, ela não muda a tua condição de solteiro, quando você decide separar-se daquela pessoa, enquanto o casamento te dá um novo status, que é o status de divorciado, né? Então, basicamente é isso. Em linhas de direitos, de patrimônio, em linhas de previdência, a união estável, ela é tão perfeita quanto o casamento. De fato, a união estável, ela surge ali, né, da união de fato. Quando pessoas convivem juntas, baixam ao mesmo teto, por mais que não façam um documento de união estável, a união de fato já é um reconhecimento legítimo se alguém, em algum momento, decidir chutar aquela pessoinha ali da casa, né, que estão vivendo juntas, construindo um mesmo ambiente, tentando sobreviver, querendo ali procriar ou não, quando trata-se, né, de homem e mulher, ou até mesmo mulher, homem, que queiram adotar, quando existe essa demonstração para a sociedade desse vínculo de querer viver em uma união, o juiz já reconhece, né, se alguém, a casa é minha, sai daqui, não tem mais aquela questão de, mas precisa viver 6 meses, não. Se eu viver 3 dias e chamar todo mundo para fazer um chá de panela, porque nós estamos decidindo viver juntos, e no dia seguinte a gente briga e separa, para o juiz, essa questão de ter feito um chá de panela e ter demonstrado a minha intenção de conviver com alguém já é uma união de fato, e isso pode ser convertido por uma união estável, ou seja, entra-se com ações de reconhecimento e dissolução de união estável, para que possa ser discutido os patrimônios do que foi construído ou não. Então, de fato, a união estável, ela já é o casamento nosso em si. Além de que, isso já é minha opinião pessoal, né? E é exercício aí que nós devemos fazer enquanto pessoas, seres pensantes, o que de fato, biblicamente, seria o casamento? A união de fato. O conviver sobre um mesmo teto, é o coabitar. A Bíblia, inclusive, nem fala assim, lá nos primórdios, ela não traz a palavra casamento, ela traz a palavra coabitação, e tomou, e conheceu, e coabitou, e isso de fato o que selou ali, o que consagrou Adão e Eva foi o crescer e multiplicar, ou seja, foi aquela permissão sexual para que eles pudessem estar juntos. Então, de fato,
meu entendimento, né, na minha crítica pessoal, em relação a pessoas que, às vezes, ali na sua primeira aventura jovem, conhece alguém, acaba ali transando, chega perante a igreja, e aí eu trago aqui a igreja adventista, né, que é o contexto que eu conheço, e fala, transei com essa pessoa, a gente quer se casar, né, mas a gente fez errado. Errado para quem? Errado para o Estado. Porque para o Estado vocês então não estão casados? Porque para Deus, a união sexual já seria esse reconhecimento. E essa pessoa, por mais que ela nunca tenha feito sexo com ninguém, ela chega ali e fala, né? Pequei, eu quero agora me casar da forma correta, que a igreja diz, essa pessoa ela precisa ser cortada. Ela fica 1 ano ali de castigo, muito embora a igreja case, né? Batiza todo mundo, casa, se quiser casar dentro da igreja, tem que batizar os dois. Então, na minha cabeça é um boom. Se a união de fato, se o sexo biblicamente é o ato que consagra um casal, porque de fato aquela pessoa que conviveu sexualmente somente com uma pessoa, ela de fato está sendo cortada ali da igreja. Ela de fato não pode congregar. Então, na verdade, é falta de entender o que é o casamento em si. Né? Então, o casamento, nem para o Estado hoje em dia é o papel. Para o Estado hoje em dia é aquilo que a igreja já acreditava. Fez sexo, já está junto, já está selado. Né? Então, esse de fato é o casamento instituído por Deus. Juntou ali sexualmente, decidiu viver junto, já é um casamento, né? Qual que era a outra pergunta? Foi essa? Respondeu. Era que eu estava falando sobre a diferença entre união estável e depois joguei para a gente pensar a igreja. E caminhando aqui para o final, recebemos um comentário, uma pergunta. Aí, que diz o seguinte: hoje temos casamento igualitário, mas esquecemos que esse direito é muito fácil de ser derrubado. A pergunta é: qual é o perigo da igreja conseguir essa derrubada, já que ela não é obrigada a aceitar um casamento igualitário? Vamos lá. Essa questão, não sei se é pautado ou baseado em alguma lei, entretanto, pela pergunta, entendo eu, que é basicamente uma opinião pessoal sobre a questão de ser algo de fácil de ser derrubado, né? De fato, a Constituição, ela nos traz nortes e nos traz limites até onde pode chegar o direito e até onde pode chegar a jurisprudência. Apesar de não ser um direito consolidado por lei, ela está consolidada pela jurisprudência e, inclusive, entende-se a desnecessidade de fato constituir uma lei que fale sobre o casamento ser entre homem e homem, homem e mulher, e teria que construir muitas leis pela pluralidade que existe, né? Então não há uma necessidade. Poderia-se talvez modificar a Constituição dizendo ali homem e mulher, talvez. Entretanto, a Constituição não é modificada dessa forma, tá? O que está escrito na Constituição cria-se emendas e vai ali acoplando-se à Constituição, mas não muda-se aquele texto. Entretanto, nós temos os direitos básicos, que são as nossas cláusulas pétreas, que está no artigo 5º da Constituição Federal. E uma cláusula pétrea não pode ser mudada de forma alguma, a menos que exista um rompimento do Estado, né, com aquilo que acredita-se que exista ali, de fato, um golpe político, e isso aí pode derrubar uma Constituição. Então, dentro das nossas cláusulas pétreas, nós temos ali a questão que ninguém pode ser discriminado, né, por orientação sexual. E a partir do momento que eu trago isso e eu digo que não é permitido o casamento, o Estado não reconhece, aquele Estado que deve ser laico, se ele não reconhecer, ele está rompendo com a cláusula pétrea, ele está basicamente rasgando a Constituição de cima a baixo. E se isso acontecer de fato, né, acontecimento de tentar derrubar-se aquele entendimento da Constituição, é necessário um rompimento do contrato social e, para isso, é necessário um golpe de Estado. E dentro de um golpe de Estado, não somente a comunidade que já estava protegida existia já uma cláusula dentro da Constituição, vou explicar um pouquinho melhor, trazendo a analogia do racismo, existia a cláusula pétrea ali dizendo, entretanto, não tinha-se o reconhecimento de fato. Né? Na vida comum, a partir do momento que tem esse entendimento que tem ali na cláusula pétrea, tem que ser cumprido. Se eu derrubo a cláusula pétrea, eu também derrubo a liberdade religiosa, e aí, num rompimento de um Estado, num ataque aí, né, a toda uma Constituição, as igrejas também passam a perigar. Por quê? Quem está no poder sempre vai querer dominar aqueles que estão abaixo deles, e a gente pode ter todo tipo de religião dominando o Estado. A gente pode ter desde ali um satanismo até um cristianismo, catolicismo, enfim, dominando aquele Estado. Quem tiver no poder é que vai decidir de acordo com as crenças dela. Né? Então, se for construir um novo contrato, da forma que acreditava
Hobbes seria isso, né? O soberano decide tudo. E se vier um soberano nesse nível para decidir tudo, vai acabar, obviamente, derrubando aí a cláusula pétrea. E trazendo a analogia do racismo, o racismo ele foi incluído dentro da Constituição de 1988 como um crime. Entretanto, não existia uma lei que falava qual era a penalidade. Então, um crime sem pena não serve de nada. Então, eles diziam que racismo era crime de fato, a Constituição traz isso, racismo é crime. Tá, mas e daí? O que a gente faz? Ninguém pode ser discriminado. Tá, mas daí o que a gente faz? Do racismo, o que fizeram? Em 1989, um ano depois, fizeram uma lei. Ó, a Constituição está dizendo que é crime, mas a gente precisa de uma lei, de uma norma, para poder agora colocar os limites e incriminar esse fato. Por quê? A Constituição trouxe que era crime. Nessa época, existiam barbearias que eram só para pessoas brancas. E tinha lá os cartazes pretos aqui não são bem-vindos. Né? A Constituição dizia que era crime. Tá, mas ninguém pode fazer nada comigo, eu vou manter ali o meu cartaz. E mantinha-se. Então, para que isso fosse impedido, foi criada essa lei de racismo. Da mesma forma que a Constituição traz na cláusula pétrea dela que ninguém pode ser discriminado. E se ninguém pode ser discriminado, a partir do momento que eu digo isso serve para esse povo, mas não serve para aquele povo, eu estou discriminando. E se eu estou discriminando, eu estou rompendo a cláusula pétrea. E se eu estou rompendo a cláusula pétrea, eu estou rasgando a Constituição e eu estou desconstituindo todo o contrato social e ninguém tem direito. Passa a ter direito aquele que toma o poder. Aí as próprias religiões e ali os seus, obviamente, possuem advogados, né, devem pensar muito sobre essa questão dessa briga que enfrenta contra o Estado de querer tomar, porque a instituição do casamento ela não é religiosa, isso já foi determinado, ela é uma questão civil. Então, se a partir do momento que queira-se brigar para que seja uma instituição religiosa a ponto de quebrar essa situação toda, ela também se coloca ali na navalha, né, na garganta dela, a partir do momento que ela está dizendo, se eu não aceito isso daqui, eu estou permitindo que vocês também me discriminem pela minha religião. Porque está na mesmo artigo que contém que ninguém pode ser discriminado pela orientação sexual, diz raça e religião. Então, se eu não posso ser discriminado pela minha orientação nem pela minha religião, se eu rompo com essa norma, eu rompo com essa daqui também. Não permitindo a liberdade religiosa, dando poder para aquele que está ali como soberano. Então, de fato, não é possível a gente derrubar esse direito já é consolidado. Muito obrigado, Aline, novamente por essa aula. É sempre um prazer estar com você. Espero ter mais oportunidades de dividir espaços com você. E quero agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui e ficaram aqui até esse momento. Amanhã a gente tem mais. E até o nosso próximo encontro, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada a todos. Obrigada, Jonathan, pela oportunidade.